Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em mais uma live do projeto de extensão Mente Aberta. E eu vou esperar o meu grandíssimo convidado aqui começar. Agradeço a presença de vocês aqui. O pessoal está entrando. Sou muito grata por vocês estarem aqui conosco. E eu vou convidar o Ronaldo, tá bom? Já de início aqui. Só um minuto aqui. Ronaldo, acredito que você tem que pedir para participar da live. Você faz esse favor? Se você puder solicitar a participação, aí eu te aceito aqui. Aline, Mariana, Jéssica, boa noite. Meninas, o pessoal tá entrando, Vitória. Vou adicionar aqui o Ronaldo. Oi, Ronaldo. Olá, querida, tudo bem? Tudo Prazer estar jóia? falando com você. Ó, Muito prazer, tudo bem, graças a Deus. agradeço muito a sua presença aqui, apesar da correria do dia a dia de trabalho, e agradeço Sim. você estar aqui, ter aceitado o convite, né? Estou muito feliz de poder participar. Muito, estava ansioso, bem ansioso. Também estou ansiosa, Ronaldo. Deixa eu perguntar, você consegue me ouvir, me ver? Tá tudo Estou tranquilo? conseguindo. Tá legal, estou ouvindo bem, vendo legal. O seu Tá me ouvindo também. também? O seu tá perfeito. O áudio e a imagem. Beleza. Ó, eu vou pedir licença, Ronaldo, só para eu apresentar o que é o projeto em alguns segundos e aí eu Sim. já te apresento. Pessoal, então eu sou Tanise Galon, eu sou professora da UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ela fica na cidade de Uberaba, para quem não conhece, mas falo aqui de Ribeirão Preto, estou em home office devido à pandemia, né? Então, nós estamos na live do Mente Aberta, que é um projeto de extensão, que ele significa encontros virtuais em saúde mental e trabalho em tempos de pandemia. Então, é um projeto que tem o intuito de fazer lives com convidados especiais para nós discutirmos saúde mental e trabalho. E hoje é um tema muito especial para mim, porque é um tema que é a minha profissão, então eu estou com um colega de profissão aqui, um colega de categoria profissional. Combinamos tudo à distância, né, Ronaldo? Isso aí. É incrível como a tecnologia, apesar dos problemas, também ajuda a gente a ter essa oportunidade. E o Ronaldo Barra, eu vou apresentá-lo agora. Tenho o prazer, agradeço mais uma vez por você estar aqui. Ronaldo Barra, ele é técnico de enfermagem há 22 anos. É isso mesmo, Ronaldo? É isso aí. Isso. E ele já trabalhou assim em inúmeros setores, ele tem uma vasta experiência, eu até vinha divulgando no folder, né, do evento. E dentre todos os setores que você já atuou, está atuando no contexto da Covid-19. E o título da fala do Ronaldo é Uma voz da linha de frente, saúde mental dos profissionais da enfermagem na pandemia. Então, Ronaldo, eu gostaria de deixar você livre. Se você quiser se apresentar de uma forma mais completa, e agradecer mais uma vez. Passo aí a bola para você. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é muito especial. Como eu te falei, é um momento que a gente precisa mesmo dessa voz, poder falar. Um momento muito peculiar na história do mundo e na minha história na enfermagem, na nossa história na enfermagem, é um momento muito peculiar. E ter esse espaço aberto para poder falar, interagir a respeito disso é extremamente importante. Eu sou agradecido demais por poder estar aqui falando com vocês. Obrigada, Ronaldo. E deixa eu. Posso começar com um comentário de início? E aí eu vou te fazer uma pergunta, pode ser? Pode ser? Então assim, eu só queria, antes da live começar, eu queria comentar que um pouquinho antes de eu entrar na live, eu abri o site do Observatório da Enfermagem,
que é um site que o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, criou para fazer um banco de notificações de casos de Covid em profissionais da enfermagem. E aí os dados de hoje é dia 21 de julho, nós temos hoje 27.864 casos confirmados ou suspeitos de Covid em profissionais da enfermagem e temos no Brasil 290 óbitos já de profissionais da enfermagem, né? Então, assim, até é emocionante falar isso porque são vidas de trabalhadores que vão se perdendo até o momento, né? De pessoas que estão dedicando o seu trabalho em prol da vida de outras pessoas e muitas vezes morrem, falecem devido ao risco que estão vivendo ali da Covid. Então, já de início, prestar o nosso carinho e uma homenagem profunda para eles, para todos nós, né? E o Ronaldo está nesse contexto. Ronaldo, eu queria fazer uma primeira pergunta. Eu queria saber o seguinte: como que é receber um plantão hoje, já no contexto da Covid, quando se compara com o contexto anterior? O que é receber um plantão? Isso mudou muito. Essa relação do plantão, ela mudou demais. Inclusive até porque, até usando essa tecnologia que a gente tem hoje, muitas vezes a gente entra no grupo de WhatsApp do hospital que trabalha, do setor, para saber como é que está a movimentação do hospital. Para a gente tentar pré-estabelecer mentalmente uma tranquilidade ou uma apreensão para ir para o trabalho. Porque, na verdade, eu trabalho num pronto atendimento, onde a gente recebe de primeira mão aí os pacientes que chegam suspeitos ou com Covid confirmado vindos de outros hospitais. E essa tensão é muito grande, porque a gente fica o tempo todo esperando. Vai chegar alguém? Vai ficar alguém? A gente vai perder alguém? E essa troca do plantão, ela tem sido assim, muito desgastante. Só para você ter uma ideia, nessa última semana, nesses últimos 4 ou 5 plantões, não houve um plantão que a gente não pegou uma urgência. A equipe está saindo, deixando uma urgência para a equipe que está chegando, ou a gente está indo, deixando uma urgência para a equipe que está chegando. Então, essa tensão, ela mudou demais, porque antigamente a gente ia para o plantão, e assim, ainda mais pronto atendimento, né? Quem conhece sabe, pronto atendimento a gente vai para esperar o trabalho, né? A gente fica ali esperando as urgências chegarem, os pacientes chegarem, mas hoje a gente já vai sabendo que coisas muito complicadas irão acontecer. Então, essa tensão, ela já não acontece só no momento do plantão, ela é pré-plantão. A gente já vai com a tensão de saber o que eu vou esperar, o que a gente vai receber. Tem sido bem complicado. Sim, entendi. Já é uma tensão prévia, né? Já é uma apreensão emocional do trabalhador antes de sair de casa, né? Praticamente. E eu gostaria de saber, assim, o que mudou principalmente na sua vida enquanto profissional da enfermagem depois da Covid? Se você pudesse elencar o que mais mudou, o que você me diria? A rotina de trabalho, ela é a mesma, né? Tem muita gente que, né, nesse contexto da pandemia, por exemplo, os profissionais de outras áreas, né, foram para o home office, estão trabalhando em casa, alguns estão afastados do trabalho, outros, infelizmente, perderam o emprego. A nossa rotina diária de trabalho, ela não mudou essencialmente, né? A gente está indo trabalhar normalmente. Mas dentro dessa rotina de trabalho, o que mais mudou foi principalmente essa tensão em relação ao trabalho. Porque, apesar de todos os riscos já inerentes à nossa profissão, que são corriqueiros e normais, né? Com esse novo risco instaurado na nossa profissão, a gente sempre fica com aquela tensão. Será que eu já me contaminei? Será que hoje eu vou me contaminar? Será que eu estou contaminado e não estou tendo sintomas? Eu posso trazer essa doença para alguém da minha casa? Então, eu acho que essa tensão foi a que mais mudou. A gente sempre esteve ali lidando com esses problemas aí de poder adoecer em relação ao trabalho. Mas nessa pandemia, com esse risco mais inerente ao nosso trabalho, o que mais mudou realmente foi, na verdade, esse medo. E com a maioria dos colegas de profissão que a gente conversa, o medo maior não é se contaminar, mas é acabar trazendo a doença para o pai, para a mãe, que são velhinhos, para os filhos que estão em casa. Então, acho que o que mais mudou foi essa tensão psicológica em relação ao trabalho.
Sim. Inclusive, quando você fala isso, eu lembrei até do. Eu li alguns artigos que falavam sobre a experiência dos profissionais da enfermagem lá em Wuhan, lá na China, quando surgiu a pandemia. E eles, como estava tudo muito novo, muitos trabalhadores eles ficaram enclausurados nos hospitais. Eles não podiam voltar para casa. Eles fizeram uma espécie de dormitório. E muitos saíam de suas cidades para ir até Wuhan, lá que eu nem sei pronunciar, mas ir até a cidade do foco inicial e ficar lá longe da família, assim, meses, né? E eles viam as famílias por tablets, por celulares, né? E isso teve um impacto muito grande na saúde mental desses trabalhadores, né? E aí a gente vê que já no Brasil, pelo, né, o que você está contando eu volto para casa, mas é aquele medo, é aquele desespero de talvez contaminar, né? Esse medo talvez seja a principal mudança para nós, é esse medo. Pela impossibilidade, talvez, de não ter um lugar para ficar. Talvez se tivéssemos um lugar para ficar, preferimos isso, mas por essa impossibilidade, essa volta para casa, ela é muito pesarosa, né? Então, depois do plantão, são todos os cuidados sendo tomados ali, durante o plantão, para não se contaminar e também não contaminar alguém da família que você... Talvez isso seria a maior dor de um profissional da enfermagem, seria isso, né? Sim. Contaminar alguém da família. E, Ronaldo, você já prestou assistência a um paciente com Covid? Todos os dias. Todos os dias. Ultimamente, no começo no comecinho da pandemia, quando o nosso trabalho ficou até mais tranquilo, porque como tinham muito medo instaurado, as pessoas não estavam nem procurando os hospitais para outros atendimentos, né? Entendi. Então, como eu trabalho no pronto atendimento, o nosso ritmo de trabalho diminuiu muito. Mas aí, com o passar do tempo, aí é mais ou menos um mês e pouquinho, com o aumento dos casos, a gente tem atendido sistematicamente todos os dias pacientes com Covid, e sendo a maioria dos pacientes, assim, eu chuto aí por baixo, mais de 90% dos atendimentos feitos no dia são de pacientes com Covid ou suspeitos de Covid. E uma questão, por exemplo, Ronaldo, é assim, a população, ela tem ficado um pouco numa encruzilhada, porque nós temos informações que subestimam a Covid, como se ela não fosse tão importante, como se fosse um exagero, e nós temos informações, assim, muito pesadas sobre a Covid, por outro lado, né? Dizendo que os casos estão aumentando, principalmente em Ribeirão Preto. A gente começa a ver o aumento da ocupação dos leitos em algumas semanas. Você, enquanto um profissional da enfermagem, o que você nos diria? Está mais para um lado ou está mais para o outro? Porque eu acho que vocês têm a visão real, né? Vocês estão lá. Isso é tão legal de falar, porque muitos amigos pessoais que não são da área da enfermagem me mandam o WhatsApp justamente fazendo essa pergunta. Eu estou ouvindo tanta coisa de um lado e do outro, quero falar com alguém que está trabalhando lá dentro. O que você tem para me falar? E, na verdade, muitas vezes eu tenho um pouquinho de parcimônia para falar da realidade, porque também não, eu acho que assustar a população também não é... A gente precisa conscientizar, mas não precisa assustar. Mas a grande realidade é que a gente não pode subestimar a doença. Eu vou falar rapidinho de um caso. Uma família toda em quarentena, eu atendi uma família inteira contaminada pelo vírus, era o pai, a mãe, os filhos e a nora. Todos contaminados pela quarentena, todos de quarentena, mas foram contaminados pelo vírus. Por quê? Porque um dos filhos não respeitava muito isso, estava saindo, frequentando algumas festas clandestinas que está tendo aqui em Ribeirão Preto, se contaminou, voltou para casa e contaminou a família inteira. E aí, no momento da internação, onde os pacientes, mesmo sendo da mesma família, ficam internados isoladamente, cada um em quartos separados, né? E no momento de separar essa família, eu me lembro de olhar no rosto desse menino e ver no olhar dele o arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Porque quando você entra hospitalizado ali, você não sabe o que vai acontecer, né? Muita gente, para alguns, o vírus realmente, e aí eu vou usar aqui uma frase que está sendo muito dita por aí, por alguns, né? Para alguns, realmente, o vírus vai ser uma gripezinha. Para alguns.
mas não vai ser para todos. E a gente não consegue saber para quem vai ser o quê. Então, a gente não pode desrespeitar o vírus. Então, esse jovem, você via no olhar dele o arrependimento de ter descumprido ali a quarentena e ter contaminado a família inteira. A grande realidade os casos estão aumentando, a ocupação de leitos está, no hospital onde eu trabalho, ela é mais de 100%, e as pessoas não conseguem entender, mas como mais de 100%? Funciona assim. A gente tem os leitos de UTI reservados, e aí chegam pacientes que precisam de leito de UTI e a gente não tem, a gente dá um jeitinho, coloca um respirador ali num lugar que não é apropriado, ele está sendo assistido, mas não da melhor maneira possível. Então, no hospital que eu trabalho, por exemplo, a ocupação de leito é mais de 100%. Então, o que eu poderia dizer para a população é que se informem. A gente recebe muitas notícias aí via WhatsApp, via rede social. Procure sites oficiais, Ministério da Saúde, os sites oficiais, eles vão revelar a verdade. Não existe nenhuma máscara aí, ninguém está ganhando dinheiro com essa pandemia. A grande realidade é que a gente está brigando muito para que isso acabe logo, né? E as pessoas busquem aí as fontes oficiais de informação, porque o WhatsApp, né? Muita receita, muita morte que não aconteceu, é complicado. Então, busquem os sites oficiais, mas de maneira alguma desdenhem da doença, porque ela é real, ela existe, ela mata e ela contamina de uma maneira muito, muito voraz, né? A gente precisa se cuidar. Tá certo. E, Ronaldo, assim, entrando um pouco no foco da live, do tema, né? Como que está a saúde mental dos trabalhadores da enfermagem? Como você tem visto? Isso se modificou depois da pandemia? Olha, eu tenho visto uma certa vulnerabilidade da parte do pessoal de enfermagem, porque a nossa carga horária sempre foi muito alta, muito alta. As pessoas não conseguem entender, eu trabalho 28 horas num dia que só tem 24. Eu faço 8 horas num dia, faço 12 horas de plantão à noite, no outro dia faço mais 8 para ir descansar 12. Então, é uma rotina muito grande. E essa rotina, ela não mudou. Mas com essa carga de trabalho em horas e de trabalho, a gente está acostumado. Mas a carga emocional que a pandemia vem trazendo, ela tem deixado a gente muito vulnerável. Por quê? Porque, como a gente já falou, primeiro é o risco de se contaminar. De contaminar alguém que você ama. Uhum. E aí vem aquela história de que a gente recebe os pacientes e aí separa famílias. Isso é muito desgastante, porque a enfermagem é um trabalho muito próximo, né, ao doente ali. Sim. É uma coisa de amor mesmo, de muito contato. E aí você separar um pai de uma mãe, você dizer para o filho que ele não pode entrar para ver a mãe. Isso tudo tem causado alguns traumas emocionais no pessoal da enfermagem e tem sido assim, tem sido difícil de suportar. Muito colega de profissão chorando, muito colega de profissão, às vezes, precisando de mais tempo de intervalo entre um plantão e outro para poder se recuperar. Tenho história de amigos próximos, muito próximos de trabalho, que vieram a falecer. Nossa. E aí, isso instaura na gente um medo além da perda, né, o sentimento de perda que dá, será que eu vou ser o próximo? Será que vai acontecer comigo? Então, a nossa saúde mental, ela está muito, muito, muito debilitada em função a isso. A carga horária, a gente está acostumado, a rotina de trabalho, a gente está acostumado, mas esse fardo emocional que a Covid trouxe tem desgastado muito, mas muito mesmo os profissionais da enfermagem. Certo. Inclusive, eu estava até vendo algumas pesquisas, eles estão falando que, por exemplo, os distúrbios de sono, a insônia, são bem maiores em profissionais da enfermagem do que na população geral, e isso já aumentou, né, para todos, né? E você tem amigos, você chegou a saber de casos de pessoas afastadas por questões emocionais? Ou não? A enfermagem tende a aguentar ali no trabalho? Eu tenho uma amiga, inclusive estava com ela ontem no plantão, que ela chora todos os dias antes de trabalhar. Todos os dias ela chora. Ela chega, a gente pega o plantão, ela se mantém, mas aí na hora que a gente vai trocar a roupa e coisa e tal,
ela chora, começa a chorar e chora muito, por conta do emocional. Tem filhas pequenas, né? Então o emocional está muito abalado. Sim. Uma coisa assim, até uma crítica, que a gente, uma autocrítica a nós, os profissionais da enfermagem, né? Muitas vezes nós, como colegas de trabalho, de profissão ali, a gente olha para o outro e fala assim, esse aí está fazendo corpo mole, esse aí não está querendo trabalhar, o plantão está pesado, ele está querendo ir embora. Muitas vezes passa na cabeça de alguns pensar algo dessa maneira. Eu acho que antigamente passava assim muito, mas hoje em dia a gente está mais suscetível a entender que cada um lidar de um jeito com a situação, né? Sim. E como eu disse, não é a carga horária de trabalho, não é a quantidade de trabalho, mas é o emocional que esse trabalho tem trazido a cada um de nós. Tenho 2 colegas afastados por mais de 15 dias, por questões psiquiátricas mesmo, emocionais, que não suportaram essa carga emocional do trabalho. Sim. E eu digo assim, quem está trabalhando não é mais forte do que quem está afastado, de maneira nenhuma. Eu acredito até que em algum momento todos nós vamos desaguar de alguma forma. Sim. Aqueles que se mantêm mais fortes conseguindo trabalhar, aqueles que estão mais debilitados, às vezes lutam, se esforçam para trabalhar, mas não estão conseguindo. Mas eu acredito que essa carga de emoção, ela é inerente a todos nós e em determinado momento todos nós vamos aí ter que desaguar isso para algum lugar. De alguma forma, ir para algum lugar. E, Ronaldo, como que tá, assim, existe um suporte emocional para os profissionais da saúde, da enfermagem, ou tá um pouco cada um por si? Em termos de Brasil, assim, em termos da... Vocês se sentem amparados ou você faria propostas assim, eu acho que tinha que ter isso ou aquilo? Como que você enxerga isso? Eu participo de um grupo de WhatsApp de profissionais de várias regiões do Brasil. E aí, nessas conversas, a gente até entrou nesse assunto. Como você disse, eu acho que está cada um por si. Eu tenho visto algumas boas ações de profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, que se dispuseram, sabe, a fazer uma chamada de vídeo. Se você está com problema, faz uma chamada de vídeo, vamos conversar, disponibilizá-lo ali no seu site, nas suas redes sociais, esse trabalho. Mas eu acredito que as instituições, elas não, na verdade, elas não estão preparadas. Se a gente pensar, os profissionais da saúde são a maioria dos profissionais de dentro do hospital, né? A grande força da área da saúde são os profissionais de enfermagem. É um número muito grandioso. Estão à frente. São os mais acometidos desses problemas psicológicos. Então, para você patrocinar um atendimento para esses funcionários, todos eles, todos aqueles que precisam desse atendimento, eu até acredito que seja uma coisa muito complicada para as instituições. Mas eu acredito que, de alguma maneira, a gente tem que buscar meios de fazer, porque está sendo necessário, mas, como você disse, está meio que cada um por si. Eu agradeço demais a todos os profissionais aí da psiquiatria, da psicologia, que já se dispuseram a fazer esse atendimento. Tenho colegas que já fizeram esse atendimento, assim como a gente está fazendo aqui por chamada de vídeo. Sim. Mas, institucionalmente, isso não está sendo feito da maneira que deveria ser feito. Infelizmente, não está sendo feito. Sim. Eu pergunto isso, primeiro porque, assim, a gente sabe, no mundo do trabalho... Aliás, no mundo no geral, as pessoas no geral, existe uma dificuldade de falar sobre saúde mental, de expressar sofrimento mental. A gente expressa sofrimento físico com muita tranquilidade. Eu tô com febre, eu tô com dor, eu tô com dor nas costas, a gente expressa isso. Mas expressar os sentimentos, existe ainda muito tabu, muito preconceito com a saúde mental. Embora, sim, eu acho que é importante dizer que nos últimos anos esse tema ele ficou mais em voga, as pessoas têm falado mais sobre isso, né? Porque também assim, é uma panela de pressão que não dá mais para esconder. A gente tem um aumento de casos de suicídio, de depressão e de ansiedade. Hoje nós temos a depressão, os transtornos emocionais como a terceira maior causa de afastamento pelo trabalho. Está indo para a segunda, daqui a pouco a gente acha que vai para a primeira, né? Então, a gente tem essa questão de ser um tabu, né?
E o outro aspecto é que nós temos percebido com a Covid, a gente pensa na pandemia da Covid, mas há autores já falando que é uma pandemia de adoecimento mental. Ela também está vindo junto. E isso na sociedade geral, mas nos profissionais da saúde, sobretudo, né? Porque a exposição ao risco, o medo, é tudo isso que você falou. E aí eu percebo mesmo, assim, eu fiz essa pergunta propositalmente mesmo, porque a gente precisa, né? Nós profissionais da saúde precisamos de um suporte emocional estruturado. Inclusive, talvez assim, dentro do ambiente de trabalho, será que haveria maneiras da gente melhorar isso? Eu fico pensando, né? Porque, que nem o seu exemplo, você trabalha por muito tempo, que momento você vai encontrar para talvez conversar com o psicólogo, caso você tenha necessidade, né? Então, são aspectos que o mundo do trabalho, ele precisa voltar mais a olhar, né? Isso de modo geral, eu não estou querendo fazer crítica a instituições, não é isso. Eu acho que de modo geral isso precisa ser cuidado, né? Eu acho bem, o que é mais interessante é que, por exemplo, em outras profissões, assim por aí, isso é muito mais fácil de você, por exemplo, no pessoal de uma empresa, de uma fábrica, você parar 15 minutos, 10 minutos, vamos fazer uma roda de conversa? Isso. Uhum. Dá para fazer. Dá. Na enfermagem não dá para acontecer, porque a enfermagem não pode parar. Não existe esses 15 minutos que a gente vai. Vamos parar todo mundo aqui, fazer uma roda de conversa? Tem alguém precisando de você. E aí, vamos fazer no final do trabalho. A maioria das vezes o profissional de enfermagem sai de um trabalho para ir para outro. Ele não tem esse tempo. Vamos fazer antes do trabalho. Ele está vindo de um para ir para, tá vindo de um para outro. Não tem esse tempo também. Exato. E o que você falou é bem essa questão do tabu do psicológico, daquilo que está dentro da nossa cabeça. Ele existe realmente porque a gente tem muito orgulho de dizer assim, eu estou cansado porque eu trabalho 28 horas por dia. Eu estou cansado porque eu fiz um plantão de 12 horas direto, sem parar. A gente tem orgulho de falar que está cansado fisicamente. Isso é verdade. Mas para falar da nossa cabeça, a gente tem esse tabu. Não, eu não posso falar. O que as pessoas vão pensar? Será que eles vão falar que eu estou ficando doido? Será que eles vão falar que eu sou fraco? Então, a gente precisa quebrar esse tabu. Porque, como você disse, a pandemia do coronavírus, ela traz junto com ela outras doenças que talvez vão deixar marcas aí, né, também nas pessoas. Uhum. A gente precisa estar atento para isso também. Buscar meios, como você disse, né, não só na enfermagem, mas na sociedade em geral, em todos os outros segmentos, buscar meios aí de cuidar também, não só do físico aí, mas também do mental dos trabalhadores, que nesse momento está extremamente abalado. Eu não sei, assim, outro dia eu fui questionado a questão de você está trabalhando, você está com seu salário em dia, pior é aquele que não está trabalhando, que talvez esteja passando necessidade, não dá para mensurar aí o que pesa mais do psicológico, né? O fato de você não estar trabalhando, o fato de você estar trabalhando nessas condições. Não dá para mensurar. Sim. Antes de eu fazer um comentário sobre isso, eu até esqueci, agora que eu bati o olho, pessoal que está na live, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas e comentários. A gente até pede que vocês façam, é importante que vocês participem com perguntas aqui no chat, que as colaboradoras, minhas alunas que estão envolvidas com a live, especialmente hoje a Mariana Donadon, ela está compilando essas perguntas, ela vai me mandar e a gente deixa uns 20 minutos ao final para contemplar essas perguntas. E aí eu converso aqui com o Ronaldo para o Ronaldo contemplar essas questões, tá? Só um adendo aqui. Ronaldo, eu queria comentar uma coisa que você falou que eu achei muito importante, muito, assim, me chamou a atenção. Que você acabou de falar, a gente tem um certo orgulho de estar desgastado, né? É assim, olha, parece que é assim, o dia que eu cheguei muito cansado é justamente esse o dia que eu acho que eu trabalhei bem. E eu fico pensando um pouco, né? É claro que o trabalho, ele tem um valor. É claro que dedicar-se ao trabalho é importantíssimo, né? Mas eu fico pensando o quanto que isso me fez lembrar de um livro que chama A Sociedade do Cansaço, que é um livro fininho, ele é um livro de um autor coreano.
sul-coreano, eu não sei pronunciar o nome dele, eu nem lembro o nome dele, mas o livro chama Sociedade do Cansaço, que ele vai falar disso mesmo, né? Nós nos tornamos, no capitalismo, nós somos seres de orgulho do desgaste quase, né? E não porque a gente gosta, a gente sofre, mas a gente é cooptado nesse contexto, né? E aí o que acontece? A gente vai se expondo a condições que vão ultrapassando os nossos limites e às vezes a gente não vai nem percebendo. Quando que a gente percebe que ultrapassou? Quando o adoecimento vem a ponto de você já não conseguir mais trabalhar. Porque muitos ainda vão trabalhar doentes, que é o que a gente chama de presenteísmo, né? Eu estou presente, mas estou doente, né? E isso é muito forte na enfermagem. Outra coisa, só para fechar, que você falou assim, olha, nós estamos desgastados, chego em casa talvez acabado, mas eu penso assim, graças a Deus eu tenho um emprego, né? Isso me lembrou um conceito do Ricardo Antunes, que é ele é professor da Unicamp, ele estuda mundo do trabalho, ele é sociólogo. Ele fez um livro, que o título do livro é O Privilégio da Servidão. O que ele quis dizer com o privilégio da servidão? Ele quis dizer assim, nós estamos numa condição, os trabalhadores no mundo estão numa condição tão complicada que a gente tem o privilégio de ser servil, porque se não for isso, é desemprego. Nós chegamos a esse ponto, porque nós passamos por um período da sociedade de ganho de direitos. Nós estamos numa derrocada de direitos, né? Então, eu fico pensando isso nos profissionais da enfermagem, isso me dói ainda mais, porque eu sou enfermeira, né? Você é um trabalhador da enfermagem, meu pai é auxiliar de enfermagem, a minha irmã é enfermeira, então eu respiro isso, eu convivo com essas pessoas, e eu tenho orgulho de dizer que eu sou profissional da enfermagem, porque eu acho a nossa profissão fantástica, acho que a gente tem que encher a boca para falar do que a gente é, mas ao mesmo tempo a gente é muito desvalorizado, assim, né? A gente fica nessa luta. E aí eu quero emendar uma pergunta a partir do que eu falei, né? Eu queria saber o que você, Ronaldo, pensa sobre o reconhecimento dos trabalhadores da enfermagem depois da pandemia. Por que eu estou provocando isso? Porque há pessoas que falam, não, a enfermagem está mais reconhecida. Nós temos sido mais falados. Ontem, até no jornal ontem, teve o depoimento de uma profissional da enfermagem no Jornal Nacional, coisa que a gente não via, né? Então, ao mesmo tempo, há pessoas dizendo que a desvalorização continua. Queria saber qual que é a sua opinião. Como que está o reconhecimento do seu trabalho hoje? Eu acredito, assim, talvez a palavra não seja reconhecimento, mas seja conhecimento. Perfeito. Porque reconhecer é você dar o valor àquilo, né? E conhecer é você abrir os olhos para uma coisa que você até via, mas não se atentava para isso. A gente está sendo conhecido. Por quê? Porque a gente está dessa linha de frente, lidando todos os dias, dentro desse contexto todo que a gente falou de muito trabalho, de muita apreensão, então a gente está sendo conhecido. Mas isso não tem a ver com reconhecimento. Tanto que, se houvesse mesmo reconhecimento da parte da população e das autoridades em relação aos profissionais de enfermagem, nós não seríamos escravos do trabalho como somos. Porque ninguém trabalha 28 horas ou plantões, atrás de plantões, por gosto, pessoal. Nós temos família, nós queremos voltar para casa, a gente também quer ir para a praia, a gente quer viajar, quer conhecer lugares, mas não temos oportunidade. Por quê? Porque nós precisamos emendar plantões em plantões para poder sobreviver. É só uma questão de sobrevivência, não é uma questão de, nossa, como você está ganhando bem, nossa, o que você está querendo ficar rico? Tem muita gente que fala isso. Ah, tem 2, 3 empresas que quer ficar rico. Não é isso, a gente quer apenas sobreviver. Uhum. E aí, falando um pouquinho de reconhecimento, eu só quero até uma denúncia, colocar aqui uma coisa. O Supremo Tribunal Federal baixou um decreto de que o profissional da saúde que adquire Covid-19, ele pode fazer um CAT como doença ocupacional, para ele ser ali, ter todo o acesso aos direitos junto ao INSS. Uhum. E cabe a quem provar que esse profissional não pegou a doença dentro do hospital. Cabe ao hospital provar, você não pegou aqui, por isso nós não vamos fazer o CAT. Só que é impossível provar isso, né?
O profissional está ali todos os dias, lidando com pacientes de Covid, com certeza ele pegou a Covid ali. Mas essas CATs não estão sendo abertas. E por que elas não estão sendo abertas? Porque ao abrir uma CAT para um profissional da enfermagem, o que você precisa? Dar a ele, do retorno ao trabalho, ele teve Covid, ficou 14 dias ou mais dias afastados. Ao seu retorno, a empresa é obrigada, por lei, a dar para esse profissional de enfermagem, ou um profissional qualquer ali do hospital, 12 meses de estabilidade no emprego. Por conta dessa estabilidade que não quer ser concedida, não se abre o CAT. Tem profissionais que já adquiriram a doença entrando na justiça para poder abrir essa CAT para se dispor dos seus direitos. Então, isso não é reconhecimento. Se houvesse reconhecimento, não precisava nem de lei para que isso fosse feito. Já seria feito assim, de bom grado, né? Eu falo muito assim que reconhecimento também seria se a população ouvisse os profissionais de saúde, não só os de enfermagem, mas os de saúde, e atentasse para aquilo que a gente está dizendo. Fica em casa. A melhor maneira de a gente se prevenir hoje é ficar em casa. Sim. Quando eu vejo multidões na rua, porque tem um shopping aberto, uma galeria, uma sorveteria aberta, aquelas pessoas... eu não vejo isso como reconhecimento. Eu vejo isso como falta de conhecimento, porque as pessoas não estão dando bola para aquilo que a gente está falando, para aquilo que a gente está vivendo. Reconhecer também tem muito a ver com se colocar no lugar do outro. Perfeito. Se colocar no lugar do outro. A gente já viu profissionais da saúde sendo expulsos de dentro do ônibus. Teve um caso em São Paulo, que o carro da enfermeira ele foi pichado, como se ela estivesse trazendo contaminação para aquele prédio. Isso não é reconhecimento. Isso talvez seja uma maior exposição na mídia, estamos sendo conhecidos, as pessoas estão entendendo que a gente existe, que a gente está lá por eles, mas eu acredito que o reconhecimento ainda não chegou. Eu espero que ele chegue. Eu espero que ele não precise de morte, de uma pandemia. Eu espero que as pessoas não precisem ser cuidadas por nós para nos reconhecer, mas eu ainda espero em Deus que esse reconhecimento chegue, mas eu acredito que ele ainda não chegou. Não, excelente, Ronaldo, porque assim, eu fiquei pensando nos últimos tempos, né? Os enfermeiros, aquela coisa mais no início da pandemia, porque isso até foi se perdendo um pouco, aquela coisa das palmas nas sacadas, que foram momentos emocionantes, a gente fala, nossa, tem gente batendo palma para a nossa profissão, né? Para o que nós estamos fazendo, enfim, e nós sendo taxados de heróis. Mas em que medida essa valorização de fato acontece, né? Ela tem que estar impregnada no nosso contexto de trabalho. Isso tem que estar refletido no salário para que eu não precise ter mais de um vínculo, o que é difícil. Todos nós já fizemos plantões extra, todos nós temos praticamente mais de um vínculo, né? E a questão, e você falou, não é nem reconhecer, é conhecer. Eu achei isso fantástico, né? Existe ainda muito tabu. As pessoas acham que a enfermagem é assistente do médico, coisas que nós, profissionais, já sabemos que isso é antigo, isso aí está batido, a gente dá risada disso. Mas a população muitas vezes não entende, né? E não é ignorância, não estou dizendo que é ignorância, que é culpa deles, é porque falta conhecimento mesmo de saber que o profissional da enfermagem faz, só ele consegue fazer. Ninguém consegue, né? Eu já vi situações em que um doutor teve dificuldade de simplesmente puncionar uma veia. Sem puncionar uma veia, você não faz mais nada. Você não pode administrar um medicamento, você não pode tratar. Então, o profissional da enfermagem ele é fundamental. Ele não é assistente, ele é único. Ele independe, né, do outro. Então, e ao mesmo tempo depende, porque somos uma equipe. Então, assim, eu fico assim, realmente, isso me lembra também um autor que chama Dejour. O Dejour, ele é um médico psiquiatra que ele é francês e ele estuda o adoecimento dos trabalhadores, adoecimento e trabalho, adoecimento mental especificamente. E ele diz que um dos motivos dos pacientes que ele recebe adoecido, uma das principais razões tem a ver com reconhecimento. Quando você não é reconhecido, isso vai interferindo na sua identidade profissional, que vai interferindo no modo como você se vê, e isso tende a gerar processos depressivos, ansiosos. Então, o reconhecimento não é uma regalia que a gente quer, né? É uma questão de justiça e de saúde mental também.
Fico pensando isso. Ronaldo, queria perguntar uma coisa, antes de eu abrir para as perguntas do pessoal. Eu queria que você me contasse uma experiência marcante da pandemia enquanto trabalhador da enfermagem. Eu sei que você deve ter vivido muitas experiências aí. Tem alguma situação marcante aí do seu cotidiano que você gostaria de comentar? Eu sei que tem que pensar, né? Te peguei aqui de início aqui, de desprevenido. Tem uma que tá muito assim, aflorada no meu coração, na minha mente. Causou muito choro entre nós, o pessoal da equipe, a equipe médica, a equipe de enfermagem. Nós recebemos há dois plantões atrás um senhorzinho de 92 anos. E aí, quando a gente pensa em 92 anos, né, a gente pensa em um corpo frágil, enfraquecido, mas não, um senhorzinho lúcido, uma saúde de se invejar, mas contaminado com Covid-19. Sim. Ele veio de Sertãozinho e ele foi separado do filho. O filho ficou internado em Sertãozinho, ele veio para Ribeirão Preto. E aí, no momento que a gente recebeu, monitorizamos ele, funcionamos a veia para poder fazer ali, começar os procedimentos. A doutora percebeu que o seu estado geral vinha caindo, a saturação estava caindo muito. Foi quando ela conversou com ele, dizendo para ele o seguinte: olha, nós vamos precisar fazer um remedinho para o senhor dormir, nós vamos entubar o senhor, para o senhor poder descansar, para o senhor ficar mais tranquilo, respirar melhor. E a gente já fica com lágrimas nos olhos, porque a gente está acostumado com intubações, está acostumado com urgências, mas quando elas chegam já como urgência. Entendi. E na Covid-19 a gente tem recebido muitos pacientes acordados que a gente precisa explicar para ele o que vai ser feito. Ó, nós vamos te intubar, você vai dormir, a gente vai fazer um remédio. Isso traz um trauma psicológico muito grande para nós. E quando a doutora falou isso para ele, eu não me esqueço. Ele olhou para mim e perguntou, e disse assim: doutor, eu falei, a doutora está atrás de você, porque a doutora já estava na cabeceira. Ele olhou para cima e perguntou assim: eu só quero fazer uma pergunta para a senhora, eu quero que a senhora seja sincera. Como está o meu filho? O filho já estava entubado em Sertãozinho. Mas a doutora não queria dar essa notícia naquele momento para ele. E a doutora disse: ó, seu filho está bem, ele vai ficar bem. E aí ele continuou, ele disse assim: ó, porque se for para a senhora escolher entre eu e o meu filho, eu prefiro que a senhora dê a vaga para o meu filho. E no momento que eu fiz a medicação, ele dormiu, a doutora o intubou, mas depois da intubação ele não melhorava. No mesmo plantão ele veio a óbito. E aí a gente chora, e a gente se emociona, porque não é só a doença, não é só uma pessoa. Alguns podem dizer que essa doença só atinge velhos. Ah, mas ele tinha 92 anos, já viveu muito, mas é um homem de 92 anos que naquele momento estava pensando no filho. Que tinha 70 anos. Então são vidas que vão se perdendo, são coisas que vão marcando o nosso coração e a gente não consegue. Você, como professora, muitas vezes a gente já ouviu isso nas salas de aula, e o profissional da saúde não pode se envolver emocionalmente com as questões ali do paciente, mas é impossível não se envolver emocionalmente. Estando tão perto, é impossível não se envolver emocionalmente. Então, essas coisas que são corriqueiras, né, que estão acontecendo diariamente, essa história, outras histórias vêm acontecendo diariamente, elas têm marcado muito a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos corações, e a gente pede a Deus muito que essa situação se reverta, que as pessoas olhem com outros olhos para essa doença, que a gente cuide um do outro, fica na sua casa, cuida um do outro, porque a gente não quer que essas coisas aconteçam comigo, com quem quer que seja, com pessoas que nós conhecemos, com velhinhos, com crianças, com jovens, com ninguém. A gente acha que não é necessário que isso aconteça se nós cuidarmos uns dos outros. Essas histórias têm marcado muito os nossos corações e vão ficar na memória, acredito que para sempre, até para servir de exemplo para que a gente entenda que o vizinho é o amor da vida de alguém, aquele vozinho que foi a óbito é o amor da vida de alguém. Então não é porque você é jovem, porque você acha que você não vai pegar, que você vai ficar bem, você vai se expor e expor aqueles que você ama a um risco de morte que é irreversível, né? Para a morte a gente, nesse momento, não temos soluções. Alguns acreditam que
teremos uma outra vida, viveremos novamente, ressuscitaremos, cada um acredita da sua maneira, mas para esse momento aquela vida se foi e ela vai deixar saudade, e é isso que marca para cada um de nós. Exato. Ronaldo, assim, eu agradeço você ter compartilhado essa experiência tão íntima, assim, né, e a gente fica emocionado mesmo de ouvir. E eu fico pensando, isso me faz pensar, assim, que os profissionais da enfermagem, mais do que a gente lidar com agulhas, seringas, tubos, nós lidamos com a existência humana e muitas vezes, assim, o tempo todo com a morte, né, com a experiência de vida das pessoas. E aí isso me fez até lembrar uma frase tem uma frase do Carl Sagan, aquele cientista que estuda astronomia. Ele tem até um programa, que eu esqueci o nome aqui do programa, mas ele já, acho que ele até faleceu, mas ele tem uma frase que fala assim, ó: diante da vastidão do tempo e da imensidão do espaço, é um prazer dividir esse tempo e esse espaço com você. Então eu fico pensando, nós somos seres, assim, grãos de areia perto da história da humanidade, da história de que vai além do planeta Terra, mas duas pessoas se encontraram. Naquela existência, o Ronaldo estava com aquele senhor. E o que isso significa, né? Isso é casualidade? É sorte? Isso é destino? Não sei. Vamos pensar que isso não importa. A questão é que momento foi aquele? Que experiência se viveu ali, né? Que troca que se fez ali. Então eu acho que a nossa profissão, ela assim, intrinsecamente ela merece ser vista como ela é, no nível de importância que ela tem, né? Eu acho que eu sempre deixo o tempo, porque o tempo passa aqui e eu me perco, né? Eu vou abrir o meu computador para ver os comentários, tá bom, Ronaldo? Vou verificar aqui o que o pessoal tem comentado aqui. Só um minuto. Tá aqui, ó. Eu acho que é Camila. Ela colocou: os profissionais estão em constante tensão, pré, durante e depois, né? Aí aqui, realmente está muito difícil. Inclusive lidar com a suspensão das férias. Eu tenho ouvido muito isso, Ronaldo. Muito profissional perdendo férias para cobrir plantão, para dar conta dos recursos humanos, né? O que vocês podem falar sobre isso? Ela está perguntando. Essa questão da suspensão das férias, a gente estava até verificando se isso era uma atribuição legal, porque quando se suspende tem muito funcionário que teve férias suspendidas, já tendo as segundas férias vencidas, mas aí se alega que no momento de pandemia isso é válido. A gente entende a importância do nosso trabalho, a gente entende que a gente precisa estar ali, mas como a tônica da nossa conversa hoje é que precisa haver as pausas entre plantões, as pausas dentro do plantão, e essa pausa das férias. O funcionário ter uma férias canceladas é extremamente difícil para ele, porque às vezes já fez um planejamento. É claro que nesse momento ninguém vai viajar. Não vai ter viagem, isso, aquilo. Mas eu sei de pessoas que tiveram as férias canceladas e estão no limite da carga emocional, da carga física, e mesmo assim tem continuidade. Aí ele deixa de retirar suas férias e passa a ter um afastamento. Eu não sei se isso é válido. Eu não saio de férias, mas eu saio afastado porque eu estou adoecido. Exato. É muito difícil. Abrindo um pequeno parênteses, houve aí uma situação em que, aqui em Ribeirão Preto, os funcionários do HC, onde eu trabalhei por 20 anos, ficaram ali com as plaquinhas pedindo ali melhores condições de trabalho e de salário. Eu ouvi muitas pessoas chamando de mercenários porque a gente está fazendo isso no momento de pandemia. Só lembrando que há mais de 10 anos, por exemplo, os funcionários do HC não têm um aumento de salário. Um aumento. Há mais de 10 anos. Então, utilizando-se desse momento não de reconhecimento, mas de invisibilidade, onde a gente está tendo voz no Jornal Nacional, quando a gente pensaria que um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, ou mesmo um enfermeiro falaria
no Jornal Nacional. A gente vê médicos falando, outros profissionais aí, mas um enfermeiro, alguém da área da enfermagem falando no Jornal Nacional. Então, utilizando-se desse momento não para reivindicar alguma coisa que não seja nossa, mas alguma coisa que é nossa. Direitos básicos que nos são tirados, como esse das férias. Eu acho que deveria haver uma outra maneira de se rever isso, oferecer... Todo mundo que trabalha no hospital sabe, né? Não tem médicos plantonistas que vêm para o hospital só para fazer um plantão. Eles dão um plantão, você nunca mais vê ele na vida. Quem é aquele médico? Veio só fazer um plantão. Oferecer plantões para esses profissionais que têm disponibilidade, porque você está com um funcionário de férias, mas retirar as férias do funcionário é quase que desumano. Eu diria que é quase que desumano fazer isso. Não, a gente não sai de férias, mas está afastado. Não, perfeito. Esse seu comentário é um checkmate, assim, eu acho, para essa questão. Mas eu fico pensando, né? Alguns poderiam dizer, mas está na pandemia. Como assim você vai sair de férias em paz? Por que você não fica no seu trabalho firme e forte? A pergunta também que eu faço essas precarizações não estão vindo por causa da pandemia. A enfermagem enfrenta essas precarizações. Esse desfalque de escala é um assunto velho na enfermagem. Né? É atender muito paciente com pouco funcionário. Então, ao meu ver, isso não é um problema de pandemia. Alguns poderiam falar assim, é porque é uma crise econômica mundial. Aí é pedir demais para as empresas contratar mais pessoas. Mas quando não havia pandemia, o problema era o mesmo. Então, eu fico pensando em que medida, né? Eu vou olhar aqui mais alguns comentários. A Camila citou o autor do Sociedade do Cansaço. Agradeço, Camila, por ter clareado aí o Byung-Chul Han. Gente, eu não sei falar coreano aqui, tá? Chutei aqui, passei vergonha. A Mariana perguntou, Ronaldo, qual é o seu sentimento no final do plantão? Ronaldo, desculpa eu falar isso, mas assim, eu tô olhando aqui no relógio, nós temos uns 8 minutos para contemplar essas perguntas, então só para eu te falar. Rápido. Exato. Qual é o sentimento no final do plantão, Ronaldo? Na verdade, o sentimento do final de plantão, muitas vezes é o sentimento de dever cumprido, né? Que a gente fez tudo que a gente podia fazer, misturado com um sentimento de tristeza, porque a gente traz histórias como essa para casa, né? Para dentro da nossa casa. O cansaço físico e só um adendozinho, eu nunca tive problema com sono. Por trabalhar muito, eu chego em casa e eu sou capaz de dormir sentado na cadeira. Sim. Mas nesses últimos tempos, eu tenho dificuldade para dormir. E após os plantões, eu chego em casa, fico muito tempo ansioso ainda. E aí preciso fazer alguma coisa aqui mais lúdica em casa para que você comece a relaxar, a sair daquela tensão, para depois vir aí o descanso. O sentimento basicamente é esse, além do cansaço, dever cumprido, é trazer essas histórias para casa que tem essa carga emocional muito grande. Sim. A Ingrid coloca, né? Realmente precisamos ser valorizados. Infelizmente, as chefias só cobram e não olham para a sua equipe com humanização. Onde trabalho em plena pandemia, tivemos que assinar um documento que tínhamos ciência que não podíamos fazer mais que 1 hora de descanso em um plantão de 12 horas. Né? Olha, até a gente, assim... Você pensar institucionalizando a precarização, né? Assina o documento, porque é quase assim a gente previne futuros processos, né? Até assim, a reforma trabalhista, ela veio de 2017, ela veio um pouco para isso, assim. Como que nós vamos fazer esses trabalhadores processarem menos? É muito triste isso. O que você achou? Lembrando que é ilegal. Esse documento é ilegal porque, na verdade, a legislação fala que é no mínimo 1 hora, não fala que é só 1 hora. É no mínimo 1 hora de intervalo. Então, você pode fazer mais do que 1 hora, dependendo de como está o seu plantão, mas é o mínimo de 1 hora. Sim. Muitas vezes, o que acontece? Eu já vi funcionários levarem advertências por não fazerem essa 1 hora. Mas por que ele não fez 1 hora? Porque não teve condições de fazer. Mas o que as instituições pedem? Mesmo que os plantões estiverem virados de cabeça para baixo, você vai... pica o seu ponto, e depois de 1 hora vai e pica o seu ponto. Mas você pica o seu ponto e volta para trabalhar. E quando dá 1 hora, você fala, eu preciso picar o ponto. É só para não haver realmente essas intervenções jurídicas aí. Eu acho o seguinte, e aí a gente volta naquele termo, se houvesse reconhecimento, nada disso
haveria necessidade. Assinar um documento, eu só vou descansar 1 hora, você é obrigado a fazer 1 hora, mesmo que você não consiga fazer. Isso não é reconhecimento. Isso não. passa longe, muito longe de ser reconhecimento. E quantas vezes a gente descansa 1 hora e das 12 horas do plantão fica mais uns 40 minutos terminando a anotação de enfermagem. Então eu fico pensando, né? Exatamente isso que você está falando. A Jéssica escreveu: obrigada, Ronaldo, por existir, por ser tão sensível e humano com os pacientes, além da sua inteligência e experiência. Você faz muita diferença na vida dos pacientes. Concordo. Que bom ouvir isso. Muito bom ouvir isso. A Camila coloca uma pergunta fantástica, acho até para quase uma pergunta finalizando aqui. Ronaldo, se você tivesse que fazer um pedido como profissional da saúde, qual seria? Seriam vários, mas eu acredito que nesse momento em especial, eu faria um alerta e deixaria um pedido. O alerta é que nós não somos heróis. Não somos. Nós somos seres humanos como todos os outros, que têm as mesmas necessidades de todos os outros. Então, ser encarado como herói traz para a gente um peso maior do que já é pesada a nossa profissão. E se fosse um pedido, o pedido que eu faria é cuidem um dos outros. Cuidem um dos outros como se estivesse cuidando de você mesmo. Eu sempre procuro falar isso para os meus pacientes. E nesse momento eu tenho dito muito isso, porque, como eu já disse, separar pais e mães é muito difícil. Dizer, agora precisa ir embora, o seu filho vai ficar com a gente. Ou você vai embora e a sua mãe vai ficar com a gente. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo na minha experiência profissional e eu tenho usado ela muito nesse momento, que é, por exemplo, estou ficando com a sua mãe. Você pode ir, que eu vou cuidar da sua mãe como se fosse a minha própria mãe. Eu vou cuidar do seu filho como se fosse o meu próprio filho. Então, o pedido que eu faria é, vamos nos cuidar uns dos outros. Para com esse negócio de achismo, de fake news. A internet está aí. Olha, nós estamos usando um canal tão especial para poder trocar essa ideia. Busquem informações em fonte fidedigna. Procure saber a respeito. Converse com algum profissional da área para você entender o contexto do que está acontecendo. E o pedido maior é cuidem um dos outros. Vamos cuidar um dos outros. Cuida da gente para a gente poder cuidar de vocês e a gente passar por isso de uma melhor maneira possível. Exato. Ronaldo, assim, é muita coisa para a gente conversar, né? Dá vontade aqui de estender. Tem até, acho que dá tempo de eu fazer um último comentário aqui, da Ingrid. Trabalhamos sempre com quantidade reduzida e dimensionamento mal elaborados. O que vocês acham das novas contratações onde os funcionários são colocados em setores de risco e críticos, sem capacitação e acompanhamento ou orientação sobre fluxos e processos? Isso tem muito a ver com o reconhecimento. Eu até passei por uma experiência de que a coordenadora disse que no seu curso você aprendeu isso. Mas espera aí, quando foi feito o curso? Quando foi feita uma reciclagem desse curso? Quando o meu curso me ensinou a respeito de pandemia? Então, isso falta um pouquinho de reconhecimento. Muitas vezes a gente sente que as instituições querem a escala coberta. Quantos profissionais eu preciso? Eu preciso de 10. Eu tenho os 10. 5 não têm a mínima experiência, mas eu tenho 10. Só para não haver um processo. Isso é falta de reconhecimento. E isso traz para a gente também esse adoecimento, a falta de experiência faz com que a gente faça coisas ali que talvez possa nos adoecer. Sim. Traz um mau cuidado ao paciente. E a gente tem que brigar por isso. Eu sempre falo assim, a gente tem que bater o pé pelo que é certo e pelo que é errado. Você não tem condições, você não sabe fazer aquilo, eu não sei. Exato. Eu não consigo. Exato. Eu preciso de alguém me ensinar ou de alguém melhor para fazer, porque eu não consigo. A gente precisa brigar por isso. E, Ronaldo, é interessante. Nós temos 1 minuto para acabar. Meu Deus. Mas, só queria, aproveitando isso que você falou, só para fechar. Tem muitos profissionais da saúde, e isso o Dejur vai falar, porque ele está atendendo um profissional adoecido no consultório dele com o seguinte problema: eu tenho culpa de ter feito algum erro, de não ter sido suficiente, e quando vai olhar, o erro não foi seu. O erro foi de uma estrutura falha, de falta de equipamentos, de falta de organização do trabalho.
Então, vamos nos manter firmes, vamos valorizar nós mesmos, a nossa profissão. Obrigada, Ronaldo. Gratidão por esse momento. Eu esperei muito por essa live. Contei para pessoas, é o Ronaldo. As pessoas, meu Deus, você está feita. O Ronaldo vai trazer mais do que você precisa. Então, obrigada. Falta 13 segundos aqui para acabar. Muito obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração. Já estou esperando a próxima. Combinado. Talvez um pós-pandemia. Abraço. Vamos fazer.